assim quando ele quer cantar. Lula lá, brilha uma estrela. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você te ver torcendo a favor do que é direito, da decência que restou, a favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador. É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, quero Lula. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. Gente, que delícia, o homem disparou. O Lula disparou, o homem disparou, foi lá em cima. Você tem noção do que é uma pessoa estremecer uma nação inteira? Deixou o Bolsonaro com aquele negócio, ó, na mão. O Lula é o cara, o Lula merece o respeito do mundo. O vocalista do YouTube falou que o Lula não é patrimônio do Brasil, é patrimônio do mundo. Que coisa linda ouvir isso do nosso grande Lula, né? Gente, eu vou pedir pra vocês que tá chegando aqui na minha live agora que vocês já entrem compartilhando. Agradecer a presença do José Francisco aqui, que tá dizendo: olá, André Adriana, viva nosso futuro presidente Lula, com certeza. A Jurema também tá dizendo: já cheguei, compartilhando em vários grupos. É isso mesmo, a Jurema, o Jaime, a Adriana, a Sueli, Cleusa Ceron, a Shirley, a Daya, o Segura. Esse pessoal que tá sempre comigo aqui nas lives, ajudando no compartilhamento das informações que a gente vai ter hoje aqui nessa live de domingo. Agradecer a presença de todo mundo. Lila, a Lila me pediu um copo do Lula, né, Lila? E eu falei que eu vou entregar o copo do Lula lá em Brasília. Eu quero encontrar quase que 90% dessas pessoas que estão assistindo a minha live lá. Eu quero encontrar cada um de vocês, eu quero dar um abraço. Porque o que aconteceu com o Lula de 580 dias dentro da masmorra do juiz ladrão, que o único condenado nessa história é o juiz ladrão, toda essa história serviu pra gente aprender muito. A gente aprendeu muito com tudo isso que aconteceu. Essa questão de dizer o Lula é réu, até num processo de cobrança, o juiz pode chamar o devedor de réu. Então assim, a gente aprende muito. Indiciamento não quer dizer que a pessoa é criminoso. E a gente precisa trabalhar isso dentro das nossas cabeças também, né? Porque a gente já tem aquela ideia, fez um boletim de ocorrência, vê a pessoa saindo da delegacia, já acha que cometeu algum crime. E a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa começar a entender algumas coisas pra gente não cometer o mico dos bolsominions de chamar o Lula de ladrão. Porque se não tem crime, se não tem sentença, se não tem... O único sentenciado de tudo isso é o juiz Sérgio Moro. E a gente vai falar sobre isso aqui na live. Agradecer a presença do Marcelo Rodrigues também, tá dizendo, tamo junto, a militância política. Com certeza, Marcelo. A Jurema Fernandes, Lula presidente de 2022, agradecer a presença de todos vocês aqui, pedir para vocês compartilharem e quem puder, quem tiver canal no YouTube, se inscreva no meu canal, André Show Oficial. Não esqueça de inscrever lá, eu tô precisando de 1000 inscritos lá e eu não consigo colocar 1000 inscritos dentro do meu canal. E eu conto com vocês que estão aqui assistindo a minha live agora. José Cláudio também assinando aqui pra mim, Ivanilde assinando. Esperando o pessoal chegar aqui, gente. Eu tô sendo censurada pelo Facebook, isso é muito importante falar nesse exato momento. Brilha uma estrela, o Thales Diogo tá aqui dizendo, é isso aí, Thales, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa juventude com menos de 20 anos, sabe? Com esse amor, com essa dedicação pela militância progressista, pelas ideologias que realmente tocam no coração, né? Que é a ideologia da esquerda, a ideologia do campo progressista. Agradecer, 2022 é Lula lá com certeza, Thales. Lá no TikTok, por exemplo, aquele está forrado de jovens. Eu acho que para eles é um orgulho muito grande não estar do lado do Bolsonaro. Nós precisamos aprender uma coisa. O antipetismo, ele está
menor do que o antibolsonarismo. E essa é a hora da gente começar a trabalhar as bases, entendeu? O antibolsonarismo, ele tá muito maior do que o antipetismo. Lembra lá do trabalho da Rede Globo, que colocava aquele esgotão, aquele cano correndo esgoto, quando ia falar de corrupção, quando ia falar do PT, quando ia falar do Lula? Lembra do impostômetro? Tudo aquilo, a Globo trabalhou com sucesso, ela construiu um monte de bolsomínio, entendeu? Mas graças a Deus o próprio Bolsonaro está desconstruindo tudo isso. Gente, tô esperando o pessoal chegar na live porque a gente tem assunto muito importante para poder esclarecer aqui e trazer a reflexão. Lembrando que eu não quero que vocês pensem como eu, mas eu quero que vocês, se realmente esse pensamento vai na mesma linha que você, compartilhe essa live, ajude a chegar a mais pessoas. Entendeu? Eu estava agora mesmo fazendo uma live no TikTok e os bolsonaristas estavam falando de parada de barco que fizeram na Angola, que gastaram. E eu falei assim, olha, eu não vou explicar isso pra você, eu sinto muito, mas eu não vou perder meu tempo, porque eu posso desenhar pra você os motivos, mas você não vai compreender porque você está contaminado. O bolsonarismo contamina as pessoas. Eu sou uma pessoa que às vezes eu me sinto contaminada pelo bolsonarismo. Outro dia eu chorei a morte de um bolsomínio e depois eu chorei porque eu consegui chorar a morte de um bolsomínio, porque eu achava que eu já não tinha mais essa condição. Entendeu? E nós somos humanos e a gente precisa parar. Chega, o ódio tem que parar aqui. Mas é maior do que a gente. O Bolsonaro, ele é um amplificador de ódio, entendeu? Ele é o teleguiado do diabo das trevas. Então, assim, ele consegue colocar ódio nos bolsominions por nós e consegue colocar ódio em nós por eles. É recíproco o ódio, entendeu? E quem tem que parar isso somos nós. Em nome de quem a gente vai parar isso? Em nome de quem? Quais os motivos maiores que a gente tem para deixar esse ódio de lado? É ver uma pessoa passando fome, é ver o desemprego, é ver as pessoas indo morar na rua. Tudo isso tem que contaminar e tem que contagiar a gente, pra gente colocar um basta em tudo isso. Eu tô contando os dias pra gente ir lá apertar o 13 e colocar um basta em tudo isso. Eu tenho certeza que vocês aqui também. Sabe do que os bolsominions me chamou lá no TikTok? Não vou contar agora não. Eu vou contar. Não conta. Vou depois. Filha do céu, você não sabe o que... Olha. E daí? Fala pra você, minha irmã tem hora... Eu brigo com ela, gente. Eu vivo brigando com ela. A Helena tá falando, boa noite, amigas. Obrigado, Helena. Helena daqui, de perto. A Dinorá Dias também andou sumida. O Facebook anda bloqueando a gente 24 horas, 3 dias, 7 horas. Eu tô indignada. Direto eu tô ganhando castigo de 7 horas. Sabe o que eu não tô entendendo? Eu tô aqui por um milagre. Ou eles tiveram piedade de mim e me liberou, Zé. É porque ela recorreu muito tempo que ela tá sendo bloqueada, ó. Então, aí eles me bloquearam, eu ia voltar só dia 9 de maio. Eu tô aqui. Não tô entendendo. Ó, gente, eu separei aqui alguns assuntos pra gente falar aqui durante a live. E um deles que é muito importante, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo a minha live já sabem. Então, assim, eu vou colocar aqui... Ai, deixa eu só achar aqui. Fala aí, filho, enquanto eu procuro aqui. Nossa, achei. Tem uma coisa muito séria pra falar já, gente, é sério. Lembra que ela falou pra vocês que eu não ia mais sentar aqui? Onde eu tô? Deixa eu achar aqui, ó. O meu amigo mandou pra mim, ele falou assim, Andréia, fala isso na tua live, que eu acredito que é muito importante para as pessoas relembrarem, né, o que aconteceu. Então eu vou ler aqui pra vocês. Ó, um amigo perguntou, por que tanto fanatismo com o Lula? Por que tanto fanatismo com o Lula? Então o outro respondeu, por que tanta gente... Deixa eu aumentar aqui que tá muito pequena. Ela tá cega, depois dos 40 a gente fica cego, né? Por que tanta gente no julgamento dele lá em Porto Alegre? Por que tanta gente no julgamento do Lula em Porto Alegre? Eu estava lá, ela também, e a maioria acho que está aqui assistindo a minha live também. Aí ele perguntou assim, eu respondi o seguinte, eu acho que deve ser pelos programas lançados no governo dele, quando ele era presidente da República. O amigo então perguntou, qual programa, por exemplo? Hoje, se você perguntar para um bolsominion quais os trabalhos que o Bolsonaro tem feito para melhorar a vida do povo brasileiro, ele não vai conseguir falar, porque não tem. Eles não têm o que falar, não existe nada. Olha, na live do Bolsonaro de quinta-feira, eu passei mal, eu quase vomitei. Porque o presidente da Caixa Econômica, ele falou assim que durante o mandato da Dilma e do Lula, a Caixa não conseguiu ganhar tanto dinheiro como ganhou em um único ano do Bolsonaro. Aí eu senti muito orgulho de ouvir essa fala daquele homem, entendeu? Porque foi realmente isso que aconteceu. A gente não ajudou somente rico,
A gente não ficou subsidiando somente banco. Foi onde entrou aqui a resposta dessa pessoa, ó. Qual programa, por exemplo? Eu perguntei se ele estava com tempo para eu falar. Eu perguntei, você tem tempo para eu falar quais os programas? Ele disse, pode falar. Então ele começou, FIES, Pronatec, ProUni, Ciência Sem Fronteira, Mais Médico, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cisterna no Sertão, Luz para Toda, Transposição do Rio São Francisco, reativação da transportadora ferroviária, Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Transnordestina, aumento do salário mínimo acima da inflação, Água para Todos, Brasil Sorridente. Deixa eu aumentar aqui, ó, para poder continuar. Pronaf, UFET, Família Brasil Sem Miséria, Bolsa Atleta, Bolsa Estiagem, Bolsa Verde, Bolsa Escola, Brasil Carinhoso, Ponto de Cultura, Programa Biodiesel, o SUS, o SAMU, o ZUPA, Brasil da Família, o GEDUC. Deixa eu falar que tem mais aqui. Então, assim, se você perguntar para uma pessoa de esquerda, é claro, gente, que tem um porém. Você tem que perguntar para alguém que tenha gratidão. Porque se a pessoa não tem gratidão por nada que foi feito, ela não vai ter caráter hoje. Então, possivelmente, ela vai estar gritando mito. E se ela está gritando mito e você perguntar assim, quais os projetos que o mito fez, ela não vai saber te dizer porque não existe. Porque até o que ele prometeu, ele não conseguiu cumprir. Que ele prometeu que todos iam ter acesso ao gás. Agora, me fala uma coisa. Se você perguntar para um bolsominion, você votaria no Bolsonaro? Deixa eu só achar aqui, ó. Fia, fala aqui, Fia. Oi, tudo bem, gente? Se você perguntar pro Bolsominion, você teria votado no Lula, você teria votado no Bolsonaro em 2018 se você tivesse por uma casa ouvido o Bolsonaro durante o programa eleitoral dizendo que ele iria tirar o seu direito de aposentar? Ele ia tirar o seu direito trabalhista? Ele iria colocar pedágio nas principais rodovias de todo o Brasil? Ele iria aumentar os pedágios do Brasil? Você votaria no Bolsonaro mesmo assim? Ele atrelando o combustível e a sua conta de energia ao dólar? Você, bolsominion, votaria? E aí você vem na minha live, você vai nos meus posts, você fala assim, deixa o homem trabalhar. É exatamente isso que ele vai fazer se a gente deixar ele trabalhar. É mexer ainda mais no seu direito, é aumentar ainda mais imposto, é acabar ainda mais com a vida do povo brasileiro, com a dignidade do povo brasileiro que está lá embaixo. Que se não é campanha de arrecadação de alimento, muita gente ia estar comendo, sabe o quê? Ia estar comendo comida de lixo, igual vocês que vivem falando, vá para Venezuela. É exatamente o que o povo estaria passando hoje. Então, assim, você precisa começar a analisar as coisas, analisar o que foi feito de bom pro povo brasileiro. Olha, se eu for numerar aqui os projetos do presidente Lula, que não foram só feitos por ele, mas que ele deu jeito para que isso fosse colocado em pauta, fosse votado e fosse concretizado para o povo brasileiro. Tem projeto que não era dele, mas ele falou assim, nossa, que projeto lindo, não sendo meu, mas será a partir de hoje. Então, assim, tudo que se foi feito para melhorar a vida do povo brasileiro, tudo que podia ser feito, e ainda faltou muita coisa dentro da cabeça do presidente Lula, tem muita coisa que o Brasil ainda precisa fazer, precisa melhorar. Em compensação, por outro lado, se você perguntar pro Bolsominion, você quer que eu deixe o homem trabalhar? Você sabe o que o homem tá fazendo? O homem não tá fazendo nada que beneficia você. O Bolsonaro não sentou com o microempreendedor, ele não sentou com o pequeno empresário, ele não sentou com o representante de sindicatos para conversar, para saber que forma que ele vai fazer, de que jeito que ele vai rebolar para fazer o Brasil voltar a ter crescimento novamente. Não tem. Tem ali meia dúzia de ministro cagado, de teleguiado do diabo, metástase do cão, que estão trabalhando para poder matar o povo. Queiroga já está arrependido. Já tem na conta do Queiroga 70 mil mortos. O Queiroga já aponta um arrependimento e possivelmente o Queiroga vai deixar o Ministério da Saúde, porque ele é médico, mas por trás dele tem 15 militares do Exército com salários maiores do que o do Queiroga e dizendo para o Queiroga até as vírgulas, ditando para o Queiroga até as vírgulas de um texto que esse médico bolsominion... sobre isso também, que esse médico bolsominion deu um tiro no pé indo pro lado de lá. Então, assim,
o porquê que a grande mídia finge, bate e assopra no Bolsonaro? Por que a grande mídia está o tempo todo acalentando não só o gado, mas acalentando alguns esquerdistas, fingindo que fala mal do Bolsonaro? Teve um dia durante essa semana que no Jornal Nacional, a única notícia sobre o Bolsonaro foi uma ligação, um e-mail para o presidente dos Estados Unidos, que veio com resposta, a única notícia relacionada com o nome do Jair Bolsonaro. Mas por que a Rede Globo não faz isso? Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente o Bolsonaro fez uma reunião, Alibaba e os 40 ladrões. O Bolsonaro fez uma reunião com 40 empresários, era proibido até óculos na reunião, porque ele tinha medo de ter câmera filmadora em óculos. Foi proibido caneta, foi proibido celular. Se ele tivesse com intenção de fazer algo positivo para o povo, aquilo não teria sido às escondidas, teria sido a portas abertas, teria sido filmado, e a gente ia ter muito orgulho das negociações que ele estaria ali fazendo. Mas não, o Bolsonaro foi negociar mais subsídio para essa grande elite. O Bolsonaro foi negociar mais uma forma de dar continuidade ao projeto do juiz Sérgio Moro juntamente com os Estados Unidos. Quer acabar com o que resta da tecnologia no Brasil, quer acabar com o que resta da construção civil no Brasil. Então assim, não tem nada de bom vindo desse governo que venha acalentar o povo brasileiro, que venha de fato dizer para o povo brasileiro que acabou o sofrimento, meu filho. Você não vai mais viver de cesta básica. Você vai conseguir ter um trabalho decente para você poder se sustentar, pagar teu aluguel e comprar suas coisinhas. Qual o dia que isso vai acontecer? Tá todo o Brasil esperando, mas não tem projeto. O Bolsonaro não tem projeto para o desemprego. O Bolsonaro tem projeto para privatização. O Bolsonaro privatizou num dia 22 aeroportos, privatizou empresas dentro da Petrobras. A venda das nossas estatais está a rodo todos os dias. E essas pessoas que votaram no Bolsonaro, que pediram Estado mínimo, eles estão comendo o que plantaram, colhendo o que plantaram, entendeu? Vão colher miséria, vão comer fome, vão comer vento, porque não tem nada que vem de bom desse presidente. E depois o Mandetta, o Salles e o Pazuello, todos eles estão atrelados a essa CPI. Tem áudios com a voz do Jair Bolsonaro dizendo que ele era quem mandava e ele não ia comprar vacina. E tem a voz do Pazuello dizendo: quem manda, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Na submissão ao capitão. Também tem áudio do Mandetta, tem áudio do Salles, e tudo isso vai constar dentro de uma CPI que pode sim dar cabo final a esse desgoverno desse presidente idiota, esse pervertido, né? Porque ele não para de pensar no ânus alheio. Quando ele tem oportunidade para falar do ânus alheio, ele não perde a piada. Até falando da coronavírus, ele atrela a AIDS e liga o HIV ao homossexualismo, ao pecado, ao sexo anal. O Bolsonaro não tem jeito, ele é um pervertido, ele é um homossexual mais pervertido desse país. Mas ele está guardado dentro de uma gaveta que está dentro de outra gaveta, dentro de um guarda-roupa que está lá em Nárnia. Mas um dia pode ser que ele saia de lá. Então assim, ó, assim que iniciar a CPI, todos os crimes desse canalha, desse desumano, desse morticida vai vir à tona. Então a gente vai poder aí mostrar isso, e aqueles que estão ainda apaixonadinhos por ele, essas pessoas ou elas vão acordar ou elas vão ser comparadas diretamente com os crimes que ele comete. Serão também chamados de morticida, de genocida, de assassino, e tudo isso vai pesar muito, porque são pessoas boas, que por enquanto estão concordando com coisas más. Mas eu acredito que o tempo ele vem curar todos os males de todas as pessoas da terra. Então assim, ele fala na live dele, gente, eu assisto a live dele todinha para poder fazer a live dia de sexta-feira aqui no meu Facebook. Então assim, quando acaba a live dele eu não tenho energia. A fala dele, a boca dele, o olhar dele suga a minha energia. Entendeu? Ele suga a minha energia, ele é um amplificador de demônio, ele é um amplificador de ódio, ele é um teleguiado do Satanás. Então assim, ele tira energia das pessoas. O Bolsonaro não presta, o Bolsonaro não deveria ser admirado pelo povo que se diz cristão.
Porque um presidente que apoia arma de fogo, que apoia a tortura, ele não deveria ser tão amado por esse povo que se diz cristão. Eu sou cristã ex-evangélica com orgulho, porque eu acredito que o que Cristo veio fazer aqui não pode passar em vão, entendeu? Tem que ter ficado alguma coisa no nosso coração, assim como outros também passaram. Eu sou, acredito em Osho, no poder da meditação, na espiritualidade. Então assim, o Bolsonaro, ele tira energia de mim, mas eu assisto a live dele. Por quê? Porque eu vejo que ele fragmenta coisas pro exército de teleguiado do capeta dele. Ele fragmenta coisa para poder essas pessoas falarem e assim de alguma forma cai no grupo de WhatsApp da igreja evangélica. Tem irmão que corre pro banheiro. O Bolsonaro falou isso, sabe? Glória! Gente, precisa parar com isso. Vocês evangélicos que estão ouvindo a minha live, pelo amor de Deus, chama o teu pastor no banco. Fala a miséria do esgoto frontal do cão. Escuta aqui o que eu tenho pra falar. Ou você deixa de seguir o Bolsonaro, ou você vai pagar pela minha salvação. Você vai pagar pela minha salvação, porque eu vou deixar a igreja. Então assim, vocês precisam acordar também, povo de Deus. Pelo amor de Deus. Eu parei de ir na igreja porque o caso já ia ser caso de polícia. Eu ia bater no pastor. Então eu preferi deixar. Aqui a próxima é o Bolsonaro. Tanto o Bolsonaro quanto os ministros dele, quanto os bolsominions, eles estão pavimentando a estrada para o inferno. Em breve eles estarão todos lá no inferno. Eles não passarão nem pelo julgamento, entendeu? Eles não serão acorrentados no vale dos mortos fedidos, porque não merecem reencarnar, são forças, são demônios mesmo. Então assim, o Bolsonaro está pavimentando a estrada para o inferno. E olha, tô de saco cheio de bolsomínio que vem com ofensa, que vem com ameaça. Some daqui, seus teleguiados do capeta. E assim, ó, essa semana nós tivemos aumento de combustível. Quem aí viu na grande mídia batendo com o esgotão lá atrás? Aumento de combustível e corrupção do Bolsonaro. Não atrela a corrupção ao Bolsonaro. Olha o ministro Salles do Bolsonaro. Salles não, é o Salles. Olha o ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Ele foi tentar vender madeira ilegal. Ele foi pessoalmente tentar vender madeira ilegal. Um delegado justo tentou denunciar e foi tirado do poder. Ele foi retirado. Pediram, olha, você não é bem-vinda aqui. Pessoas honestas não são bem-vindas aqui. Assim como vários militares que não estão do lado do Bolsonaro também foram retirados do governo, porque queriam fazer algo pelo Brasil e porque eram pessoas sérias. Eles não querem contabilizar crimes. Então o que eles fazem? Esconde o crime e corta a cabeça de quem denuncia. É assim que funciona numa ditadura militar, e é assim que funciona com um governo golpista. É assim que funciona com esse pervertido desse presidente. E aqui, gente, o ódio, o Silas Malafaia, uma coisa muito importante, olha, para reflexão, gente, olha, é sério, para reflexão. Bolsominions são matadores de maridos que matam crianças e mulheres, feminicidas. Verdade. O João Arailson tá dizendo aqui, Edivânia, Bolsonaro é psicopata, é homicida, entendeu? Já chega no ponto final, ele já matou muita gente no Brasil. O Bolsonaro e a cúpula dele, pavimentam estrada para o inferno. Então assim, gente, o teleguiado do capeta em breve vai deixar. Aí vocês vêm me perguntar, André, você é a favor do impeachment? Sou, 100%. Porque através do processo do impeachment, tem gente que fala assim, mas o impeachment vai acontecer, mas não vai acontecer nada com o Bolsonaro, vai acabar em pizza. Gente, nunca acaba em pizza. Olha lá nos Estados Unidos, o impeachment contra o Trump. Todo mundo sabia que não ia dar em nada, mas fizeram. E o que aconteceu com o Trump? Foi eleito? Não. Então assim, desgastou o governo, mostrou pra muita gente o que uma pequena mídia não conseguia mostrar. O impeachment, ele tem que ser televisionado, ele tem que ser mostrado, assim como essa CPI, que já é o início do desmonte do governo do teleguiado do capeta. Então assim, a gente precisa estar junto e acreditar que o impeachment do Bolsonaro é possível e que vai ajudar as pessoas a saírem desse grau de miséria que esse retardado, doente, louco, psicopata colocou o povo brasileiro. Então assim, tomem cuidado com a Rede Globo. A Rede Globo finge, bate a sopra, vem com meias verdade,
finge mostrar uma coisa, mas na verdade não mostra nada, muito pelo contrário, acalenta a gente, acalenta os bolsominions também, e o Bolsonaro fica muito feliz com isso. Aqui o Gabriel Show tá dizendo, eu quero ir aí na sua live. A Dercy tá falando assim, André, você achou? Obrigada, Dercy, um abraço pra você, um abraço, Gabriel, a mãe te ama. O Jaime de Freitas, volta, Adriana, ela foi ali atender o portão. A Jurema tá dizendo que travou, Ricardo dos Santos, só as palavras que ele fala é de um cidadão doente. Sim, ele não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém. Ô, Ricardo, é o que eu tô dizendo. Ele é um amplificador de ódio. Ele colocou um sentimento dentro de mim que eu não conhecia. Eu sou uma pessoa totalmente de paz, entendeu? E eu consegui, sabe, me fechar. Ele normalizou a morte pra muita pessoa. Ontem mesmo morreu um cara aqui no meu bairro que eu conheço, ó, desde quando eu era criança. Morreu aqui no meu bairro, ninguém ficou sabendo, as pessoas não querem mais saber, as pessoas não falam mais que morreu, não tem velório. E a gente precisa, gente, olhar pra dentro de nós. Nossa, ela me embebedou aqui com álcool, o que é isso? Então assim, gente, ó, o Bolsonaro, ele continua espalhando que a culpa dos morticídios é do governador, que a culpa do morticídio é dos prefeitos, é do fica em casa. Ele nunca vai assumir a culpa de nada. Mas o principal culpado dessa quantidade de morte é o Bolsonaro. E o principal culpado também é o juiz Sérgio Moro, que juntamente com o projeto americano de colocar o agro é pop, o agro é tudo, colocar o povo brasileiro de novo no cabo da enxada como colônia para alimentar a Europa e Estados Unidos, assim acabando com as nossas empresas, acabando com as nossas vontade de estudar, acabando com as universidades, acabando com todos os projetos que o Lula sofreu tanto para poder colocar em prática. Bom, fala aí, Adriano, seu recadinho lá da mulher do salão que falou que... Ai, gente, olha... Ó, presta atenção, ó. Pessoal, eu acho que eu ainda vou matar aquela mulher, cara. Ela fica lá sentada, é uma senhora, acho que é super rica, né? Ela tava lá sentada tentando conversar com uma manicure, tentando falar. Matar de beijo, tá, gente? Senão o Facebook vem aqui e acaba com a minha live. Eu amo ela. Ela vai matar com beijos. Muito Beijos mesmo, na boca. Nossa. Então, né, e ela falando pra manicure, tentando convencer a manicure que o Moro é uma pessoa maravilhosa, que ela não acha justo que o STF tá fazendo com o Moro. Nossa, ela tá com o coração partido, viu? Parecia que ia até morrer. Tanta tristeza por causa do Moro. E eu ali engolindo assim, ó. Engolindo o sapo, doidinho pra falar alguma coisa, respirando, entendeu? E ela falou também que o ator Paulo Gustavo deveria morrer também, né? Que o governo tá acabando com todos os remédios, tudo que vocês podem imaginar lá no cara lá. Oh, meu Deus. Tá usando todos os medicamentos do SUS no Paulo Gustavo, que os crentes da igreja já fez a reclamação pro presidente, que é nele que tá usando todo o medicamento, entendeu? Mas que Deus vai cobrar do Paulo Ricardo. Então assim, como que ela ouviu isso? Ela ouviu isso uma coisa fragmentada dentro de um grupo de evangélico e ela está replicando isso. Ela leu, ela pode ter visto que não é verdade, mas ela fala assim, um ou outro vai acreditar. A manicure nem deu bola pra ela ficou quieta. Ela começou a mexer só no celular, ficou calada. Porque a manicure, eu acho que ela é de esquerda. Ela nunca falou, mas eu acho. O Araújo tá dizendo assim, eu saí da pobreza no governo do PT. Ô João, essa palavra pobre é uma palavra que ninguém mais quer utilizar. Essa é a maior criação do governo Bolsonaro, entendeu? É tipo assim, eles tentam rebater o que a gente fala. Peraí, o Lula acabou com a pobreza, mas você não pode então mais falar que é pobre. Então assim, essa palavra pobre, ela se virou contra nós, entendeu? E essa palavra pode ser aí a madrinha dos bolsominions. Entendeu? Peraí, mas se o Lula acabou com a pobreza, por que você tá falando que é pobre? Então, o que acontece? A gente precisa voltar pras bases e explicar pras pessoas o que acontece, como que tudo isso acontece. O quê? Vermelho Amor tá informando aqui que morreram de Covid por mês mais de 1.000 crianças. Mais de 1.000 crianças morreram por mês de Covid, entendeu? Apesar que eu acabei de passar em frente a uma lanchonete, estava cheio de jovem. Eu fiquei com uma tristeza tão grande, sabe? Porque eu tenho certeza que se o Covid matasse jovem e criança, não teria morrido 1/3. Porque as pessoas maduras, as pessoas com sentimento, as pessoas já com idade, que têm conhecimento das coisas, eles iam ficar em casa. Essa juventude, eles não se importam, entendeu? Gente, eu falo isso, eu posso falar isso, sabe por quê? Porque eu já dei aula para os meus alunos sobre os cachorrinhos Beagles,
E eu perguntei para eles em quem deveria fazer então os testes para poder fazer medicamento. E eles me disseram que idoso, porque idoso já estava prestes a morrer. Então assim, essa juventude, eles estão colocando para fora o pensamento que eles têm. Se morrer idoso não vai fazer falta. Eles pensam assim. Porém, desde que o idoso não seja o pai dele, o avô dele, entendeu? Se for o pai ou o avô de outro, não tem problema. Então, assim, tá muito difícil pra gente conviver com essas pessoas que estão nessa demonização, nessa vibe, né? Nessa vibe do teleguiado do cão. Então, assim, obrigado que hoje você é classe média, parabéns pra você. É muito bom a gente ver as pessoas conseguindo ter reconhecimento de classe. Como o Lula disse, né? O que a gente está passando é porque a gente precisa tornar isso amigável, entendeu? Não é porque eu sou pobre que eu tenho que odiar quem é mais pobre do que eu e odiar quem é mais rico do que eu. Nós temos que ter um consenso, entendeu? Um consenso, porque o rico, ele não é rico se não tiver a mão de obra. Então ele tem que respeitar o trabalhador. E o trabalhador não vai ter como ter sustento se ele não tiver de acordo com o que o rico oferece para poder manipular a mão de obra primária. Então assim, nós temos que ter esse consenso, né? Como eu sempre falo na minha live, o médico jamais construirá uma casa, o pedreiro jamais operará um cérebro. Então a gente precisa ter uma concordância e se respeitar. Isso é muito importante. E aí, gente, eu vou ler aqui o que o pessoal tá falando comigo, pago imposto e não vejo nada que pago com esse imposto. Gente, às vezes nós temos, isso é natural da gente. Eu falo o que acontece na minha cidade, como base, vocês tiram o que acontece a nível nacional. Por exemplo, tem muita gente que só vê o político como bom se ele tiver um parente que tem emprego na prefeitura, um cargo comissionado. Se ele não tiver nada em troca, que seja para ele, ou diretamente ou indiretamente para ele, o político não é bom. Entendeu? Tem muito disso. Uma vez eu peguei o Uber na campanha passada, quando o candidato era o Perugino em Hortolândia. Hortolândia evoluiu 100 anos em 10 anos. Se você passa por dentro de Hortolândia, às vezes você tem a sensação que tá morando na Europa, de tão lindo que virou o município. E aí eu peguei uma Uber que tava ofendendo o candidato a prefeito, a reeleição, um cara que fez muito pela cidade, ela tava ofendendo ele. Por quê? Porque ninguém da família dela tinha um cargo dentro da prefeitura, então ele não era bom. Eu falei, peraí, só por isso ele não é bom? Mas isso, foi apontando tudo que ele fez dentro da cidade. Ela ficou sem ter o que falar, mas ela continuou dizendo que ele não era bom. Porque pra ela, naquele momento, ele não era bom. Ela não tinha ninguém trabalhando na prefeitura, ela tava fazendo Uber. Tinha gente trabalhando na prefeitura que ganhava muito dinheiro, que não precisava fazer Uber. Então a gente tem isso natural do ser humano, de achar que se não faz pra você diretamente, faz pra cidade toda. Mas se não fizer pra você algo diretamente, não é bom. E a gente precisa parar com isso. Eu falo aqui na minha cidade, de uma região que era marginalizada. As pessoas saíam para procurar emprego, moravam nessa região. Quando o empresário via o nome do bairro, rasgava o currículo. E aí entrou um prefeito que foi lá e transformou essa região. E todas as regiões ficaram chateadas porque na dela não fizeram nada. Fizeram sim, só não fizeram o suficiente como fizeram lá. Mas o suficiente para aquela região. Para tirar a marginalidade daquele povo, daquele olhar que todo mundo tinha para aquele local. Entendeu? Fez em todos. Mas aí aquela cidade ganhou uma visibilidade e esse povo daqui ficou incomodado. Peraí, mas ele só fez lá. Não, é município da gente. Fazendo lá é bom para todo mundo. As pessoas lá vão poder arrumar emprego. Vão tirar essa coisa de serem marginais. Essa coisa de ter um assalto no nosso bairro. Foi gente daquele bairro. Vocês precisam começar a pensar que às vezes não faz uma coisa diretamente pra gente, mas faz uma coisa indiretamente para toda a população. É claro que na minha cidade não é o caso agora. Não está fazendo nada. Simplesmente nada. Nem o lixo está pegando nas calçadas. Os lixos caem nas ruas. O carro só tem espaço para um passar. A coisa está feia no meu município. Mas enfim, pode ser o reflexo do Brasil. Talvez não é lixo, mas é o presidente, né, que está caindo aí. Entendeu? A sua maneficência, né, sobre toda a nação. Agradecer o Jaime, que já colocou aqui meu canal no YouTube, André o Show Oficial, pra você estar indo lá, se inscrever no meu canal, pra poder estar fazendo live pelo YouTube, porque eu vivo levando 7 dias,
10 dias, 3 dias, 4 horas. O Facebook faz de tudo pra me censurar. Então lá dentro do YouTube, eu acredito que eu vou poder falar e não ter tanta restrição como aqui dentro do Facebook. E aqui o Vander Teixeira tá falando fora Bolsonaro genocida. O Moisés Carvalho tá falando assim, gosto da luta tanto quanto gosto de você. Gosto do Lula tanto quanto gosto de você. Obrigado, Moisés Carvalho. Pode ter certeza que é recíproco. Cara, vocês são minha família online. Eu sempre falo isso, entendeu? E a gente vai se encontrar. O Lula, ele vai providenciar isso no dia que ele ganhar a eleição, que a gente lotar ônibus de tudo quanto é lugar do mundo. Do mundo. Avião é tudo chegando do mundo, cara. Pra poder ver lá o Lula recebendo a faixa presidencial. É nesse momento que a gente vai poder se abraçar, sabe? E ter um pouco de fôlego. Nós precisamos ter um pouco de fôlego. Eu falo assim, até o pedido de impeachment do Bolsonaro, durante esses 180 dias que ele vai ficar afastado, até esses 180 dias vai ser pra gente assim, ó, sabe, um acalento, sabe? De ver que esse homem não está lá, criando bolha. Gente, a fala dele com o Cajuru, aquilo eles deviam estar um de frente com o outro, rindo da cara do povo, porque aquilo foi fragmentado e o Bolsonaro ainda saiu como um herói dentro dos grupos de WhatsApp dos bolsominion. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa passar, que a gente precisa falar. O Elisiário ainda está castigado, tá? O Elisiário não tá conseguindo fazer live, mas ele tá fazendo live pelo Facebook do sindicato. Ele está fazendo também pelo canal do YouTube. O Elisiário já tem canal no YouTube, vocês precisam encontrar o canal do Elisiário também, porque a gente precisa ajudar os companheiros aí. Entendeu? Darcy está na África. Estamos firmes aqui com Lula na África. Isso é muito lindo, gente. Tem tantos assuntos que a gente poderia aprofundar dentro de uma live dessa. Eu fico tão, às vezes, tão sem esperança, sabe? De saber que o Facebook me limita tanto. Chegou um tempo que eu fazia live com 800 pessoas ao vivo comigo. Hoje eu não passo de 115. Eu não passo de 115. Mas esses que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho. Gente, tem live minha que tem quase 600 compartilhamentos. Isso eu dou graças ao Jaime, a Jurema, a Sueli Xavier, a Cleusa Seron, a Adriana Araújo, e algumas pessoas que eu não vou lembrar o nome aqui, mas que fazem o compartilhamento dessa live para chegar no maior número de pessoas possível. É muito importante que a gente faça isso. E, gente, não esqueça, toda sexta-feira eu faço live para comentar a live do Jumento de quinta. Eu faço a live para explicar o que o teleguiado do inferno fala na live dele de quinta. E eu aguardo vocês. É aqui no Facebook, tá? Que eu faço a live. A Michelle quis, em janeiro de 2023, quem vai passar a faixa presidencial? A Lula. Então, eu queria que fosse o Mourão, pra gente ter um acalento, né? Ter um tempo desse sufocamento, né? De ter o Bolsonaro como presidente. Pesa muito, entendeu? Pesa muito, mas a gente vai ter um acalento, filho. A gente precisa fazer isso pra desgastar. A gente precisa desgastar ainda mais esse homem. Esse homem é sujo, ele tá acabando com o nosso país, ele tá acabando com o que restou das nossas estatais, do nosso povo. Fora que ele deixou metade da população burra, né? Igual ele. Gente, não esqueça, ó, André o Show Oficial no YouTube, o Jaime Freitas já colocou aqui, ó, nos comentários o meu canal, vai lá, se inscreve no meu canal, e você que tá solteiro, que quer bater um papo, que quer arrumar um namorado, mas que não quer correr o risco de encontrar um cara e o cara falar assim, eu sou do mito, O Moisés... Entendeu? Vai lá no vermelhamor.com.br. O Moisés de Campinas, ó, bolsominions estavam em frente ao exército de Campinas pedindo intervenção. Então, eles vão em frente ao exército pedir intervenção militar, eles não sabem o que é uma intervenção militar, eles nunca estudaram, nunca abriram um livro de história, eles acreditam em fake news. Né? Então, assim, gente, vou pedir pra vocês mais uma vez. Quer namorar? Quer conversar? Quer bater um papo com alguém progressista, alguém legal? Vai lá no vermelhamor.com.br. É um site de relacionamento para esquerdista, progressista, antirracista, antibolsonarista, antifascista. Vai lá, gente. Se inscreve lá no site e quem sabe, depois que acabar a pandemia, você não encontra o amor da tua vida. O Edivando Alves, nosso cearense, só tinha vida boa, digna quando o governo do PT estava no poder. Verdade, gente. Por trás de todo esse trabalho que o Lula fez durante o mandato dele, tem uma história ainda melhor, ainda maior, gente. Eu sou cabeleireira. Falar pra vocês, olha, bombava, hein? Gente do céu, olha, eu trabalhava que eu cansava. Hoje em dia eu faço uma ou duas clientes, olha lá.
por trás de todo... A mulherada tá sem grana. Por trás de tudo isso que o Lula fez durante o mandato dele, a Dilma, acho que todo mundo já chamou a Dilma de Lula, né? Que a Dilma deu continuidade no mandato dela. Por trás de tudo isso tem uma coisa muito maior por trás de tudo isso. Você acha que o cara Entendeu? perguntou, Muito então, maior. Ó, vou te pegar, cara. O cara falou, é sua mãe? Que mãe? Ô, olha pra mim, Cadê? cara. É tal mamãe, besta. Não, falou que eu sou sua mãe. Ai, sua mãe. Ô, o bicho vai pegar, hein? Gente, olha, eu vou colocar Olha aqui. aqui, olha Eu pra vou mim. colocar aqui o jingle porque a gente vai terminar a live. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, André o Show Oficial, e lá no vermelhamor.com.br, arrumar um namoradinho, conversar pra distrair a cabeça, porque tá punk morar no Brasil. E pra finalizar a live, todo mundo sabe, a gente coloca um pouquinho mais desse louvor aqui, sabe? Que pra mim é isso. Porque assim, quando toca esse jingle, quando tocava esse jingle, durante a campanha do Haddad, quando a gente ainda não tinha certeza... Peraí, rapidinho. O que a moça do louvor lá falou do cara que matou a criancinha? Da música, que ela não ia falar dele porque ele era da... A Damares. A Damares falou que não ia falar do Jairinho Olha aí. porque ele era um cidadão de bem. Então assim, vamos falar de coisas boas. Olha aqui, quando eu ouvia esse jingle do Lula, que ele começa baixando as portas, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, vai ser tanta falência, vai ser tanta empresa fechando, vai ser tanto desemprego, tanta miséria, tanta fome. Eu andava que nem louca nas ruas entregando papelzinho do Haddad. Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Até no dia da eleição, de madrugada, eu estava na rua, eu e a companheira Daia, tentando reverter no segundo turno. A gente tentava reverter, a gente implorava, eu implorava, não faz isso com o meu país, não vota nesse homem, pelo amor de Deus. E eu ouvi esse jingle aqui, eu chorava de lavar a casa, porque eu sou uma pessoa que quando eu choro. Esse dia eu tava chorando porque meu irmão tava com Covid. Eu tava chorando porque meu irmão tava com Covid, a minha vizinha lá de baixo veio perguntar o que tava acontecendo. Então assim, quando eu choro de Mas verdade. gritou aqui, ó. Mas gritou. Escandalosamente. Verdade, eu choro de verdade. Então assim, quando eu ouvi esse jingle aqui, eu chorava, porque eu sabia, entendeu, que tudo isso ia acontecer. Mas lá no final desse jingle eu chorava mais ainda, entendeu? Mas era um choro bom. E escreve, hein? O que eu falo, escreve. Tá contado os dias. Tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. Esse nosso cativeiro vai mudar. E muitos que hoje gritam mito vão se arrepender e vão se envergonhar. E a gente vai estar exposto aqui, ó, de braços abertos. A gente vai dar um abraço nele, mas também vai falar um eu avisei, seu filho daquele lugar, sabe? Então assim, ó, presta atenção aqui. Não, peraí, rapidinho. A única coisa que eu tô muito feliz, gente, é que tem muita gente que eu conheço, de verdade, que votou no Bolsonaro e já se arrependeu e tá bem bonzinho assim comigo, sabe? É. Não tá falando muita merda. E hoje eu falei perto de um... Hoje eu Ah. xinguei um bolsominion, eu falei assim... A gente tava falando sobre o que mesmo? Eu falei assim que o cara que votou no Bolsonaro, ele tem que padecer Ele olhou pro no meu Vale irmão da Sombra da assustado Morte. assim, ó. Aí um Bolsonaro olhou pra mim assustado, porque eu tava falando justamente do estado mínimo, né? Do cara pedir estado mínimo e hoje perdeu o emprego dele e vê aí, ó, Ministério da Saúde, 15 militares ganhando mais que o Queiroga e eles escrevendo tudo. O Queiroga tá ali de enfeite, porque ele é médico, ele vai passar vergonha. Ele vai sair. O Queiroga, se ele tiver vergonha naquela lata dele, ele vai deixar esse governo de homicida, de morticida. Nossa, filha, acaba com esse programa. Agora aqui, ó, mais um pouquinho pra vocês disso daqui. Meu querido Isso é muito Brasil, bom. o que fizeram com você? É muito bom isso daqui, gente. Tô sofrendo tanto. É tanto amor por esse cara, é tanta gratidão. Muito lindo, cara. E por todo canto choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Foi sofrimento, hein? Tristeza, meu Mas essa tristeza vai ter vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que Deitaram na praia, não se apaga, não se vê. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar. o sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha a lua lá, Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é pular nos braços do povo. Gente, peraí. Antes de terminar, eu vou colocar essa daqui, porque essa daqui descreve o que aconteceu durante essa semana.
Essa daqui, ó, ela fala exatamente o que aconteceu durante essa semana. Ai, peraí, só um minutinho. Peraí. Pera aí. Pera. Cadê? Santa Catarina. Manda um abraço aí pras pessoas. Vai mandando um Obrigada, abraço. gente. Nordeste também, muito obrigada. Estão aqui com a gente. Sou do Oeste também. Ô, Leste. Olha, essa daqui reflete bem o que aconteceu essa semana. Fizeram uma pesquisa aí, ó. Se a gente trabalhar um pouquinho mais, o cara leva no primeiro turno. Ele leva no primeiro turno. Pessoal, bora trabalhar. Olha aqui o que vai acontecer. O cara disparou. Lá em cima, bateu o pico lá em cima. Se a gente trabalhar um pouquinho mais, é no primeiro turno. Tamo junto, negada! É o vaqueiro Carcará! O homem disparou! É nós trabalhando os contra, falando Os de Deus contra. abençoando. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E tamo junto, alô meu povo, o homem tá disparado e vai ganhar de novo. O homem disparou. O homem disparou. Primeiro lugar. Ele é querido, Ele derruba atencioso tudo. e trouxe a liberdade para o nosso demais. povo. Energia. O homem disparou, É muita energia. O homem disparou. Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia. Tem gente pulando até pro lado dele. Não tem jeito, pois é ele que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. Pode botar fé. É garantido, tá na cara, É tá garantido. no todo mundo tá sabendo. O homem é de confiança. E O não homem tem de jeito, confiança. pois é ele que o povo quer. É ele que o O povo trabalho quer. Tem continua e primeiro pode turno. botar Vamos trabalhar fé. um pouquinho mais. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, O homem parará, disparou. pá, pá, porque o homem apavora. O homem apavora. Esse mudou a história. Ele mudou a história. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, Ele mora aqui, ó. pá, pá, parará, pá, pá, e tamo junto, negada. E tamo junto, negada. Segura! É o vaqueiro Carcará. E pra cantar comigo, César Araújo, o cara do piseiro, o homem disparou. Tamo junto, Ele é o vaqueiro. cara. Ele disparou. E disparou. Disparou. Gente, que delícia ver o Lula lá, ó. Um abraço pra vocês. Sexta-feira, live aqui e domingo estarei de volta. Um beijo pra todos vocês e obrigado pela paciência. Vamos Um beijo. pro TikTok. Tchau. Ajudar a xingar o pessoal.